Eu sempre começo com algumas reflexões, né, para a gente fazer um debate, depois eu entro lá no estudo. A primeira coisa que eu queria levantar, e é uma coisa que eu já me questionei bastante, é essa diferença entre o homem e a mulher na Bíblia, né? A palavra. Então, eu pergunto, o homem mediante a palavra, o que está escrito, ele é melhor do que a mulher? É superior? Por que que a mulher não podia ter os estudos bíblicos e tampouco dar a sua opinião? Por que que a primogenitura só era passada de homem para homem, né? E toda essa questão do homem ter nascido antes, o que que vocês têm em mente sobre isso? Cri, cri, cri. Que tem sobre o quê? Sobre se existe essa diferença mesmo entre o homem e a mulher na Bíblia, se o homem é superior porque nasceu antes, Deus fez ele primeiro. Porque antigamente geralmente era assim, não era? Tipo, os homens tinham mais poder na casa, esse negócio assim. Antes era, mas isso, mediante a Bíblia, é assim mesmo? Tá certo, tá errado? O que que vocês acham? É porque essa é uma questão que eu mesmo já me peguei, já me peguei acreditando em algumas coisas daí, sabe? E aí eu fui estudar mais isso, porque, enfim, não vou dar spoiler aqui, senão já vou entrar no negócio. Mas na cabeça de vocês, o que que vocês acham? Bom, por ser antigo, né? A Bíblia é uma coisa bem antiga. Inclusive, da última vez a gente falou sobre as letras da Bíblia. Nossa, agora eu me perdi inteiro. Bom, então eu acho que sim. Você acha que sim? O que mais? Sim, não? Não sabe? Tá travado. Falar aqui. Durante um tempo, pela forma como era passado para a gente até chega a acreditar mesmo, né, que a mulher tem menor importância. Mas depois a gente vê que é questão das diferenças apenas, né? Que não é que é melhor ou pior, mas que cada um foi criado de acordo com um projeto, né, uma ideia, e cada um tem uma função, mas não que um seja melhor que o outro, embora o homem, né, não Deus, tenha feito essa distinção, né, e que por isso, em, ainda até hoje, na verdade, né, não é nem questão de ensino de religião, né, mas até hoje ainda tem diferenças e um conceito, né, equivocado em relação à superioridade, né? Existem lugares que ainda a mulher ganha menos, por exemplo, né, desempenhando, que são coisas que a gente olha hoje e fala assim, mas como pode, né? Num tempo de hoje isso ainda acontecer, mas acontece não pela palavra, né, mas por interpretação equivocada de pessoas, né? Essa é a minha opinião hoje, né? Até pouco tempo atrás, nos estudos anteriores que a gente fazia pelo Insta, né, a gente veio com um conceito diferente de submissão, né? Eu me recordo dos estudos anteriores que a gente fez. Então, hoje eu tenho essa consciência, mas no início a gente chega mesmo a pensar que existe uma superioridade ou que ser homem seria melhor, né? Verdade. Até, pode falar. Falando sobre É, isso, daí não é. inclusive, né, a gente sempre teve essa noção de que o homem seria superior, mas com o tempo, como a Carla falou, a gente percebeu que a mulher ela veio para complementar o homem. Então, eles estão no mesmo patamar. Nenhum é melhor do que o outro ou superior ao outro. O que a gente tem que entender, na minha opinião, é que o homem ele tem, digamos assim, uma missão talvez maior do que a mulher, que é a missão de ser o protagonista da casa, né? Ele tem que ser o sacerdote da casa, né? Então eu acho que é isso que é a diferença do homem e da mulher. Enquanto a mulher tá para ajudar o marido,
né? E o marido, na verdade, um complementa o outro, sabe? E quem tem que tomar as rédeas da casa, quem tem que prover a casa, acho que eu não estou nem sabendo me explicar direito, mas o dono da casa, quem tem que dar a última palavra é o homem. É o homem. Eu acho que é o homem. E a mulher, claro, né? Que muito assim, discretamente, né? Ela faz com que o homem faça aquilo que ela quer, né? Mas deixa isso para lá. Legal, até nessa parte de, pô, eu vim antes, né? Normalmente o homem fala isso, né? Eu vim primeiro, né? Deus quis me fazer, não quis fazer você primeiro. Se fosse isso, fosse uma verdade, os animais seriam mais importantes que a gente, que eles vieram antes, né? Então já é a primeira reflexão. Mas vamos lá entrar no estudo então. É em Gênesis 1, agora já entrando no estudo, Deus fala assim: façamos o homem. E aí ele já vem, a gente já tem que estudar assim, pô, o que seria façamos? Né? Porque é o mesmo termo que ele usa em hebraico quando ele fala lá na Torre de Babel, que ele fala desçamos e confundamos os homens. É o mesmo termo em hebraico. Então quem seria esse façamos, né? Os rabinos eles acreditam que ele estava conversando com os anjos. Eu, sinceramente, não acredito nisso, porque na Bíblia o anjo ele não é um criador, né? Então no meu ponto de vista, ele não é essa a função dele, ele não tem esse poder de criação. Para mim, no meu ponto de vista aqui, é Deus falando com ele mesmo. E a gente fica pensando assim, que doideira é essa de falando com ele mesmo? É porque é uma unidade plural, né? Eu peguei um exemplo de um sol aqui, porque o sol, ele é várias coisas ao mesmo tempo. Então, o sol é calor, é luz, vitamina D, ele é tudo isso, né? Ao mesmo tempo, várias características. Então, ele é uma unidade, mas ele é plural. E aí, no meu entender, quando Deus fala isso, ele está falando com ele mesmo, né? Então, Sol também é raio ultravioleta. raios ultravioletas, tem um monte de coisas que o Sol é e que eu trouxe para ilustrar isso no meu ponto de vista, né? Não seria Deus e o Espírito? Sim, sim, exatamente. Deus, né? Depois a gente vê isso com o Espírito Santo e tal, mas naquele momento ainda na nossa cabeça não existia essa divisão ainda, né? Aí depois, aí ele complementa esse versículo conforme a nossa imagem e semelhança. O Lucianinho entrou aí, foi bom que eu já até dei o exemplo dele aqui. Eu coloquei ali Gustavo e Lucianinho, porque como assim a nossa imagem e semelhança? Então Deus tem o nosso rosto, tem os nossos trejeitos, tem o nosso jeito. Como seria isso se ele fala que é para fazer conforme a imagem e semelhança dele, né? E aí eu lembro que pô, o Lucianinho e o Gustavo, eles apesar de ter convivido pouco tempo, digamos assim, o Gustavo ele tem todos os trejeitos, né? A gente via aqui e fala assim, caraca, o jeito de caminhar, o jeito de falar, o jeito de fazer piada, né? Sem conviver, traz tudo isso, né? Traz tudo isso. Como que traz tudo isso se não teve essa convivência, né? É DNA? Seria o quê? O que que Deus está falando assim, pô, que faça a nossa imagem e semelhança? Eu trouxe um versículo aqui que o Davi vai ler, que é para a gente complementar essa parte do estudo. Fala aí, Davi. Êxodo 20:24. Não faça para você a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra, e nem água debaixo da terra. E nas águas mais baixas da terra. É. O que Deus está falando aqui, ele não é para a gente prestar atenção na imagem, na imagem que eu digo no rosto, nessa máscara, porque Deus é espírito, ele é muito. Ele, não existe um espaço que caiba a Deus, né? Então, não é nesse sentido, eu creio que não seja nesse sentido que ele está falando isso, mas sentido realmente espiritual. Pô, eu tô te fazendo aqui a minha imagem e semelhança porque eu sou espírito e eu quero que você seja assim em espírito. E tem aí essa imagenzinha aí de baixo, para quem não sabe, ele é o Martinho Lutero. Ele tem uma frase que ele falou que me marcou muito, que ele falou o seguinte: o homem, ele usa máscara durante o seu dia a dia, né? Durante o seu cotidiano, ele vai usando máscaras para se deformar, para se esconder dele mesmo. Então, ele usa máscaras durante a sua vida. Deus é tão grande, mas tão grande que ele precisa usar uma máscara para se mostrar. Olha que isso. Ele precisa se mostrar, ele usa uma máscara humana para se revelar, para se mostrar de tão grande que ele é. Essa frase me marcou muito.
Aí a gente vai agora isso é em Gênesis 1, né? Em 2, vamos agora voltar um pouquinho para essa parte de homem e da mulher. Então, lá no versículo 18, Deus fala assim: farei para ele uma mulher auxiliadora. E aí, nesse termo em hebraico que está aí, se chama, na tradução lá, era o termo Ezer, ele não fala mulher. Ele usava um termo em hebraico chamado Ezer, que significa protetor, salvador, protetor ao ponto de te salvar. Eu fiquei pensando assim: caramba, olha só quantas mulheres a gente nota, né, em casamento, em tudo, que são tão protetoras do homem, que chegam a, de certa forma, entre aspas, salvá-lo, né? Levá-los ele a Cristo de uma forma que salva ele, um cara que estava, né, enfim, desviado, perdido, e a mulher consegue fazer isso, o protegendo. Então é um termo muito forte, né? Se a gente for estudar isso na tradução em hebraico, pô, é uma coisa muito grande que Deus está dizendo nesse termo. E aí no versículo 22 ele diz: e da costela do homem o Senhor fez a mulher. E aí eu pergunto: por que a costela? Por que não um dedo do pé? Por que não uma orelha? Por que a costela? E aí para mim só tem um entendimento, porque a costela ela é lateral ao homem. Ela não está nem no pé dele, ela não está abaixo nem está acima, não é a cabeça, ela é exatamente lateral. Ela é companheira, né? Ela vem para esse sentido. Os dois são um, a palavra fala isso. Eles se tornam um, mas no sentido de realmente serem a mesma coisa. Foi, as, foi, foi nesse formato que eu fico imaginando Deus fazer. Pô, eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui para complementar vocês dois, né? E tanto é assim porque Deus, lá no início, ele fala assim: pô, e Deus fez os animais e viu que era bom. E Deus fez o sol e viu que era bom. E tudo ele vai falando que era bom. A primeira vez que ele não fala que é bom é quando ele faz o homem. Ele faz o homem e fala assim: não é bom. Ele olha para o homem e fala assim: não é bom que ele esteja só. Não é bom. Ele já sabe disso. Ele viu. Então por que ele não fez já imediatamente os dois? Não fez em pares igual ele fez os animais, né? Já fez o homem e a mulher. Por que ele não fez isso? Até fala que no sétimo dia ele descansou. E no termo em hebraico ele não é descansou, ele contemplou. Deus não cansa, ele não fadiga, né? Não existiria esse é um termo, né, brasileiro, mas se a gente deixar ele literalmente, ele contemplou. Então, Deus fazia uma coisa, ele contemplava e falava assim, e viu que era bom o que ele fez. E ele chega no homem e viu que não era bom. Então, por que ele já não fez isso? Eu fiquei pensando, poxa, quando a gente está com fome, é aí que a gente valoriza a comida, não é? Quando a gente está com uma fome da nossa, vai comer aquele prato, você come de um jeito muito diferente do que no dia a dia, né? Então, da mesma forma na criação. Então, quando ele sabia que não era bom e que Adão sentiria falta, mas ele esperou esse momento certo, né? Ele contemplou a criação do homem, esperou o momento exato do homem, falou assim: ah, eu realmente estou sentindo falta, eu já procurei nos animais, já procurei aqui, não encontrei em lugar nenhum, e eu sinto falta dessa companheira, né? Desse complemento. E aí Deus vai lá e faz, porque é sedento disso que ele vai lá, e aí a gente tem essa explosão, né? Poxa, realmente é com essa fome, é com essa sede que aí você é servido e você dá muito valor a isso. E o homem e a mulher em hebraico, quando Deus fala, ele não fala homem e a mulher. No hebraico, lá na tradução da Bíblia, eu falo hebraico porque é a maior tradução, né? É a primeira e a maior. Mas tiveram outras traduções, mas eu busco mais primeiro em hebraico. E aí em hebraico, o termo homem, né, que ele chama, ele não fala homem, ele fala, é um termo que se chama yatsá, que significa pegou o barro e deu molde. Então a gente lembra lá, né, quando pega o barro e começa a dar molde, você lembra da maquininha que vai girando, você vai dando molde? Então é esse termo que Deus está usando quando ele chama de homem o que ele fez. Pegou o balde e o barro e deu forma, né? E a mulher, ele não usa esse termo mulher, ele usa um termo em hebraico que se chama bená, em outras traduções é baná, que é detalhismo, polimento. Então, imagina, ele vai lá, faz o jarro e aí agora vamos refinar isso aqui. Agora a gente vai deixar isso aqui perfeito. Vamos polir isso aqui, vamos deixar ele na sua melhor forma. E aí ele faz a mulher. Olha os termos que Deus usa para isso, né? Que maravilha. E naquela época, o Deus, a gente vê muito isso no Velho Testamento, né? Ele usa a palavra tinha muito significado sobre aquilo. Moisés mesmo dá o nome de filho dele de Eliezer, porque olha só, Deus em hebraico El, meu Deus Eli.
Eliezer seria meu Deus protetor, meu Deus salvador. Então, naquela época isso tinha muita ligação, né? Deus mudava o nome das pessoas para isso. Então, esses termos eles têm muita relevância quando a gente estuda a Bíblia. E aí, para finalizar, aí aqui, eu até coloquei uma flechinha ali, homem, né? Então, ele deixa, quando Deus faz a mulher, ele deixa de ser homem, ele não é mais homem, ele passa a ser o que agora? Os dois se juntam, se tornam uma só carne e passam a ser humanidade. Olha a abrangência do termo que isso se transforma, né? Não é mais homem, agora nós somos a humanidade. E aí é como se ele fala agora, multiplicai-vos, né? É como se ele dissesse para nós nesse momento, e foi assim que eu entendi estudando. Agora, nos filhos, contemple a mesma coisa, a nossa criação. Olha o sentimento que a gente tem, como quando você vê um filho ser gerado. Para mim, é o maior sentimento que existe de uma pessoa na vida. Não existe um sentimento maior que esse. A minha maior lembrança de vida, assim, o que que se fala assim, ó, resume felicidade em uma palavra, seria o nascimento dos meus filhos. Você vê isso, é uma coisa indescritível. E aí é como se Deus falasse assim, é isso que eu quero que você veja, é isso que eu estava vendo quando eu te formei, é esse sentimento, agora vamos contemplar isso. Olha que doideira, que coisa maravilhosa. E aí, para finalizar, acabar com esses mitos, né, de que a gente viu aí que o homem é superior, o homem não é superior em nada. Deus não fez dessa forma. Em nenhum momento Deus fez isso, falou dessa forma ou fez para isso. Isso, com o tempo, foi se tornando estudos, foi se tornando mais religioso do que propriamente. Se a gente fala de criação, que esse é o ponto-chave aqui, Deus não fez disso. Deus fez os dois idôneos, fez os dois iguais em espírito, fez os dois iguais perante o Senhor, idênticos. A única coisa que separa eles, e aí sim a gente começa a entrar em religião, é o pecado. Aí sim, a gente pode ver na sequência que aí, com o pecado, aí a gente começa a se separar. Mas aí depois, com o Novo Testamento, Jesus, né, com seu sangue, não foi por nenhum mérito nosso, ele acaba com isso, né, nos livra do pecado. Então, assim como a gente não, de forma até, de certa forma, entre aspas, injusta, se tornou um pecador, você é um pecador, eu não tenho como mudar isso. Naquela época, Adão fez isso e eu acabei carregando isso. Mas da mesma forma, sem merecer, Jesus vem e nos livra disso. Mas esse é assunto mais pra frente. É isso, gente. Licença, Pode falar. posso falar? Pode? Pode? Eu queria falar que o pai, né? Meu pai, ele tava falando, tipo, quando Deus criou o mundo, né? Falou sobre que ele criou o sol, falou isso aqui é bom, esse tipo de coisa. E aí eu lembrei que um dia, quando eu tava lá embaixo esperando a van, lá embaixo do prédio, eu perguntei pra ele assim, mas pai, como que Deus criou o mundo inteiro, essas coisas tão maravilhosas em apenas 7 dias? Eu fico tão impressionada com o poder de Deus. É, muito bom. É isso aí. É isso, gente. Aí o próximo tema seria a gente falar já, entrar no pecado, né? Um pecado já original e isso se transformando. Para mim, minha sugestão é que esse seja o próximo tema, que daí sim existe essa separação, né, do homem e da mulher. Mas aqui já deu para a gente estudar e agora é só tá com vocês a bola aí. Quem quiser falar, complementar, fiquem à vontade. E aí, Daniela? O quê? O povo tá tímido, mas aqui a gente já falou, hein? Vamos dividir a palavra aí. Fala aí, Mica. Opa. Eu achei legal, cara. Acho que a minha visão é igual à sua também. Eu penso assim, quando Deus ele fez o homem, ele, que esse é princípio, né? Esse é um princípio de Deus, né? Ele fez o homem e logo ele já viu que o homem necessitava de uma mulher. Ele já disse isso lá no começo já. Ó, não é bom. Todo mundo anda em par, cara. Se andando sozinho não vai prestar. Então você vai precisar de alguém para te auxiliar. E eu acho o maneiro que é bem isso que ele fala, né? Façamos o homem uma auxiliadora. A função do homem ali no jardim era administrar, né? Porque Deus fez todas as coisas e deu para ele administrar. Mas se Deus viu que deu algo para o homem administrar e ele não ia conseguir administrar sozinho, ele precisava de alguém para ajudar a administrar o que Deus deu para ele.
Então, isso que me chama muita atenção, né? Primeiro Deus faz tudo, né? Depois que ele já tinha feito e dá uma função ao homem que é dar o nome dos animais, ele viu que o homem não ia ser capaz de fazer isso sozinho. Que ele ia precisar de alguém para auxiliar ele naquilo que Deus tinha dado como missão para ele. E aí, não quero entrar no futuro, mas o apóstolo Paulo faz uma comparação do homem com Cristo, né? Que ele fala exatamente que o, o homem ele tem a mesma comparação com Cristo com sua esposa. Ele está ali para dar a vida. Não dar a vida de suar, se matar para poder dar os leites das crianças, não. É dar a vida. Ele dar aquilo que Deus deu para ele, ele dá de uma maneira que a mulher consiga administrar. Então o homem vai, ele traz a forma e a mulher administra junto com ele. É dessa maneira que eu vejo. Maneiro. Ellen, Lucianinho, eu até citei você, Lucianinho. É. Como é que é esses negócios que Ah, né? O Lucianinho hoje tá calado, né? Não sei o que tá acontecendo com o Lucianinho. tá só no seu. Tá só nos Mas emojis. tem isso mesmo, né? Que eu também acredito que não tenha um melhor do que o outro. E Deus é tão perfeito em tudo que ele faz, porque até para gerar vida, né? Não existe vida sem um homem nem sem a mulher, precisa dos dois. Então, até nisso, Deus é perfeito, né? É isso. Eu também tenho esse mesmo raciocínio aí, que não tem ninguém melhor, não. Nem o homem, nem a mulher. Deus fez, igual o Diego falou aí, já tirou da lateral ali, que é lado a lado, né? Qual que é o nome desse negócio que vocês fazem, que vocês estudam a Bíblia? É analogia? Analogia? O que é isso? Analogia por comparação. Estudo mesmo, a gente pede, vai estudando e pedindo que o Espírito Santo, que Deus vai revelando para os mistérios da palavra, que a gente possa. Não. O que é analogia? O que é analogia? É uma comparação que você faz normalmente com o estudo. Estuda uma coisa com outra e compara. Nossa, eu não sabia que era isso, não. Vai, Daniela, só você. Ai, gente. Já falei, já. Ai, ai. É exatamente, né? E infelizmente alguns países eles não. Deturpa. Exatamente. Né? Lá no banco, por exemplo, né? No Safra, tem o dono do banco, que é o Joseph Safra. Ele tem 3 filhos e uma filha. A filha dele não participa da herança, só os meninos. Olha que loucura. Ela não trabalha, ainda existe, né, muito enraizada essa cultura lá fora. É uma coisa, eu e o Diego a gente estava conversando sobre a mulher ter que cobrir o cabelo, né? Tem umas que só pode mostrar os olhos. Isso existe ainda, né? É tão enraizado isso, eles que ficam lá no Velho Testamento, né? É muito louco, assim, saber que isso ainda existe, né? Uma loucura, se for parar para pensar mesmo. Mas graças a Deus no Brasil não é assim. Né? Deturpa a palavra, né? Param em uma parte e depois não progride. Né? E aí, enfim, aí deturpa. E é muito ruim isso. É. Sobre essa questão que a Dani acabou de falar aí, as pessoas, né, ficam presas às tradições, rituais, e esquece, Cristo veio e mudou isso tudo, né? Jesus odiava rituais, né? Religiosidade. Por isso que os fariseus odiavam ele, né? Então, essa questão aí das mulheres passarem por essas situações aí em alguns países, eles são presos mesmo à religião, né? À tradição. Não conhece Cristo. Eu acredito que não. Se você conhecer o Evangelho, conhecer a Cristo, esse tipo de visão ela muda, né? É. É. Eu acho, Tem uma eu música acho também, eu acho também uma coisa, sabe, gente, que a gente não pode deixar de esquecer. Eu acho que o homem, ele deturpou a Bíblia, na verdade. O que ele faz?
ele pega textos fora de contexto e faz a sua própria denominação, a sua própria visão. Então, isso fez com que, eu sei que vai ser tema para a próxima, mas Eva, a mulher, ela foi, pela Igreja Católica principalmente, ela foi crucificada por causa de dar a bendita da maçã para o Adão. E se você estudar bem, a gente vai ver que não foi bem assim, né? Mas a mulher, ela foi degradada a partir desse momento, que colocaram sobre ela o peso do pecado do mundo. E eu acho que a história não é bem assim, né? Não vou entrar em detalhes para a gente já não ultrapassar já o que vem depois. Mas então, o que acontece? É como a Dani falou, essa questão do véu. Paulo falou que ele cobriu a mulher para que não houvesse diferença entre uma mulher, digamos assim, virtuosa, né, na coisa da palavra, e uma prostituta dentro da igreja. Essa que foi a verdade. Então, havia um contexto. Por que Paulo colocou o véu na mulher? E aí eles pegam isso e começam a degrenir a imagem feminina. Então, eu acho que tudo o que aconteceu em relação à Bíblia, e tem muita gente que diz que a Bíblia é machista, e a Bíblia nunca foi machista, então eu acho que tudo isso vem a partir dessas interpretações errôneas que se tem da Bíblia por falta de estudo, por falta de aprofundamento e por falta do Espírito Santo, principalmente. Então, se fez uma máscara, né, Diego, da mulher má, da mulher que veio destruir, da mulher que veio acabar com tudo, né? E a gente sabe que não é nada disso, né? Não tem nada a ver com isso. Então, eu creio que essa como é que fala? Deturpação. A Deturpação. da mulher veio em forma de que as pessoas olham para a Bíblia e acham aquilo que elas querem, aquilo que lhe é melhor, e não aquilo que realmente a Bíblia quer dizer, né? Então, interpretação totalmente errônea da Bíblia, no meu modo de entender. Aonde deu esse desequilíbrio entre a mulher e o homem, dizendo que o homem é mais importante do que a mulher. Foi, eu acho que interpretação errônea da Bíblia pelo homem. Verdade. Legal. O povo tá acanhado hoje, então semana que vem a gente segue com o pecado. O que é deturcar? Deturpação. É mudar. Como se você mudasse. Como é que eu te explicar? Também quero saber. Depois a gente explica. É, Termina ali. Posso falar uma coisa? é, Nossa, teve uma música, enquanto a mãe falava, eu lembrei de uma música de Deus que ela é muito massa, que eles falaram pra gente gravar na nossa igreja. Quer ver? Gravar, eu digo, gravar na mente. Que é bem assim, quem criou o mundo, quem escolheu os dons, fez a noite. Ai, eu não O maior pincel do mundo está está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A Pra cruz pintar foi. o pincel doutor. Eu não lembro muito bem dela. É. Uma coisa assim mesmo. Tem uma música do Fernandinho, se vocês vão lembrar que ele é um trecho da Bíblia, se não me engano é Filipenses, eu não lembro. E aí ele, no meio da música, ele começa a falar, né? Lembra? E mesmo assim se esvaziou, e se tornou. Galileu. Essa parte, se a gente pegar, ela casa bem com o tema de hoje, né? É. Acho linda essa parte da música. Que bem massa. É. Depois a gente posta no grupo as músicas. Mas essa música. Vou colocar. Poxa, você nunca mais colocou um negócio. Gente, então, beijão, até semana que vem. Beijo. Ah, é? Quem vai orar? Finalizar para nós. Eu oro, tá bom. Valentina falou, a mãe vai orar. Vamos lá, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo de qualidade que nós temos aqui na sua presença.
Queremos agradecer também por toda a luz que o Senhor trouxe, as nossas ideias, por tudo que aprendemos hoje, Senhor. E pedimos, Espírito Santo, nos ensine cada vez mais e permaneça conosco, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da Sua palavra. Que tenhamos agora uma noite tranquila, uma boa noite de sono e uma excelente semana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém!